Olá, está no ar o programa Seu Direito. Nesta edição vamos apresentar para você uma lei inédita no país, aprovada em Santa Catarina. Essa nova lei amplia a assistência às pessoas que ficaram com sequelas graves provocadas por queimaduras. Estimativas apontam que as lesões por queimaduras são a terceira causa de morte acidental no mundo. No Brasil, são registrados em média 1 milhão de acidentes com queimaduras ao ano. Em Santa Catarina, 3 unidades hospitalares oferecem atendimento especializado aos pacientes vítimas de queimaduras. Pacientes que carregam traumas provocados não só pela dor, mas também pelas marcas que permanecem para sempre no corpo. Daí a importância da criação da lei, que visa ampliar a assistência médica a estes pacientes para amenizar o sofrimento deles. Os detalhes da legislação você conhece a partir de agora no programa Seu Direito. A cada ano, cerca de 1 milhão de acidentes com queimaduras acontecem no Brasil. Deste total, apenas 10% dos pacientes procuram atendimento médico hospitalar. Para mudar este índice, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi pioneira na aprovação de uma lei que permite o acesso gratuito de pessoas vítimas de queimaduras a um atendimento especializado. Em Florianópolis está localizado um dos centros de atendimento médico para pacientes com queimaduras. O programa Seu Direito visitou a unidade e mostra para você como é esse longo período de tratamento e recuperação. Fevereiro de 2013, a Sociedade Brasileira de Queimaduras distribui milhares de exemplares de gibis da Turma da Mônica no estado, com historinhas que alertam sobre os perigos de acidentes com queimaduras. O objetivo da iniciativa é diminuir as estatísticas desse tipo de incidente que envolve principalmente os pequenos. Dados apontam que pelo menos 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras no Brasil a cada ano. 2/3 das vítimas são crianças. Em Santa Catarina, existem 3 unidades hospitalares com estrutura apropriada para atender pacientes com queimaduras. Uma das unidades está instalada em Florianópolis. O Hospital Infantil Joana de Guzmão é o único do estado com atendimento especializado em queimaduras em crianças e adolescentes com até 15 anos incompletos. A unidade existe desde 1934 e atende em média 10 pacientes ao mês, vindos de várias regiões do estado. A mãe da pequena Eduarda, de 3 anos de idade, veio às pressas de Ituporanga para internar a filha, que sofreu queimaduras de 3º grau depois de esbarrar em um tacho de leite que fervia no fogão da casa da família. Abalada, a mãe não quis gravar entrevista. Agora a ansiedade é pela recuperação da filha, que teve 45% do corpo queimado e ainda não tem previsão de alta. No leito ao lado, a Gabriele, de apenas 1 ano, também tem vivido dias de angústia. Ela estava deitada quando a casa onde a família vive, em Itajaí, pegou fogo. As queimaduras atingiram as costas, os braços e as pernas. Terrível. Assim, quando eu vi meus filhos lá dentro daquela casa lá, não pensei mais em nada. Pensei em pegar meus filhos, salvar meus filhos e levar longe daquele fogo, né? Porque ver uma casa queimar, não poder salvar nada, ver nosso filho ali dentro e ver os filhos, pegar os filhos, já deixa tudo para trás e sai fora, tocar a vida para frente, né, agora, né? Tocar a vida em frente é o que essas 2 famílias desejam, mas o tratamento em casos de queimaduras de 2º e 3º grau é demorado e bastante delicado. Exige uma série de cuidados extras, já que a queimadura afeta o sistema imunológico do paciente, que fica suscetível a contrair infecções. São elas as responsáveis por 75% dos óbitos em pacientes queimados. Essa criança, uma vez que ela é vítima de queimadura, ela tem que ficar isolada, ela tem todo um cuidado com a pele, né? Uma vez que essa pele sofreu uma agressão da queimadura, né? Então tudo isso faz com que o tratamento seja um tratamento totalmente diferenciado de qualquer outro tipo de patologia, né? Essa criança, ela tem que ter exatamente esse atendimento diferenciado que vai fazer com que facilite no tempo de internação, fazer com que essa criança volte exatamente para o seio da sua família.
As queimaduras variam em 3 graus de complexidade. No primeiro grau, apenas a epiderme é comprometida. O paciente sente calor e dor e não há formação de bolhas na pele. Nesses casos, também não há cicatrizes. A queimadura de segundo grau compromete toda a epiderme e parcialmente a derme. O paciente sente dor, ocorre a formação de bolhas na pele e a cicatrização é mais lenta, podendo deixar algumas sequelas. Quando a queimadura é de terceiro grau, todas as camadas da pele são destruídas, podendo atingir tendões, ligamentos, músculos e ossos. Como não há regeneração espontânea da pele, o paciente precisa de enxerto. Nesses casos, a cicatrização pode ocorrer eventualmente, mas com retração das bordas da pele. A maioria dos acidentes com queimaduras acontece no ambiente doméstico, com crianças com idade entre 0 e 10 anos. Em 80% dos casos, elas estavam na presença de um adulto, desatento aos riscos. E é aqui, na cozinha, que geralmente mora o maior perigo de acidentes envolvendo os pequenos. O aspirante Pires, do Corpo de Bombeiros de Palhoça, na região da Grande Florianópolis, traz alguns exemplos de cuidados simples que um adulto deve tomar para evitar consequências graves e que podem deixar sequelas para toda a vida. Aspirante, que cuidados são esses? Um cuidado básico que os pais devem ter na cozinha é sempre colocar o cabo da panela voltada para o interior do fogão, evitando assim que a criança se apoie e venha despejar o líquido quente sobre o seu corpo. Outro cuidado importante é manter o álcool sempre na prateleira superior. Tanto faz ser o álcool em gel ou o álcool líquido. O interessante é que os pais tenham sempre em casa o álcool em gel. Outra dica importante é em relação às tomadas. Crianças são muito curiosas e elas sempre querem colocar objeto pontiagudo na mesma. Então, o interessante é comprar protetores de tomada a fim de evitar choque elétrico e queimaduras. E no caso de um acidente envolvendo queimaduras, quais os procedimentos que a pessoa deve tomar? Então, muita gente acredita que colocando borra de café, pasta de dente em cima de uma queimadura vai curá-la. Isso é mito. O ideal, assim que constatar uma queimadura, é colocar esse ferimento em água corrente durante aproximadamente 15 minutos. E, se for o caso, encaminhar essa criança para um pronto-socorro ou o hospital mais próximo. Dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras apontam que em cada 1 milhão de acidentes com queimaduras no Brasil, apenas 10% dos pacientes procuram atendimento médico-hospitalar, o que acarreta um problema médico-social no país. Com o objetivo de reverter esse quadro, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi pioneira com a aprovação da lei que amplia os benefícios às pessoas que sofreram sequelas graves provocadas por queimaduras. A lei inédita no país estabelece que elas tenham acesso gratuito à assistência médica especializada, que inclui a reabilitação física, cirurgia plástica reparadora, reinserção social, reabilitação psicológica, entre outros benefícios. O psicólogo Erickson faz visitas diárias aos pacientes internados no Hospital Infantil Joana de Guzmão para oferecer orientações e conforto não só às crianças, mas também aos familiares, que geralmente carregam um sentimento de culpa após o acidente. O primeiro momento que a gente faz é acolher essa família, acolher a família, acolher o paciente, né, os acompanhantes que vêm, ver que grau de enfrentamento que eles têm, os mecanismos de defesa, né? Procurar ver a rede de apoio que eles têm, que é bem importante para numa eventual troca de acompanhante, para ver se isso é possível ou não, né? Porque eles se sentem mais seguros assim. Trabalhar com sentimento de culpa, a adaptação deles às rotinas hospitalares, porque são muitos procedimentos invasivos, dependendo do grau de queimadura pode ter cirurgia ou não. Os profissionais da saúde consideram o acompanhamento psicológico uma das etapas indispensáveis no tratamento de pacientes, já que depois da recuperação, a caminhada deles ainda é longa para o enfrentamento dos traumas psicológicos e para a reinserção na sociedade e no mercado de trabalho. Pós-alta hospitalar, a gente procura trabalhar principalmente a questão da adesão, porque o tratamento continua fora do ambiente hospitalar também, né? Com o uso de malha, tá? Com a passagem pelos outros profissionais também, porque o tratamento é tão importante quanto estar aqui internado, né? Ali também vai definir se vai ter, como que vão ficar as sequelas da queimadura ou não.
Não saia daí, no próximo bloco o programa Seu Direito traz mais detalhes da lei aprovada no Estado que amplia a assistência médica aos pacientes que sofreram queimaduras graves. É um instante só e nós já voltamos. Voltamos com o programa Seu Direito. Hoje você conhece a lei inédita no Brasil que oferece atendimento especializado e gratuito para as pessoas que sofreram acidentes com queimaduras graves. Com a gente no estúdio, o cirurgião pediatra Maurício Pereira, ele que é chefe da unidade de queimados do Hospital Infantil Joana de Guzmão de Florianópolis. Doutor Maurício, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Importante a aprovação dessa lei que prevê esse atendimento especializado às pessoas que sofrem queimaduras graves. Mas na sua avaliação, hoje o Estado tem estrutura para atender essa demanda de pacientes ou é a aprovação da lei que pode representar novos investimentos e uma estrutura ampliada, daí uma ampliação nessa estrutura? A gente tem que entender que é o seguinte, o paciente queimado é um paciente diferente dos outros pacientes que têm doenças por diversos motivos. E que a queimadura é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. A gente sabe, por exemplo, que hoje quem se queima principalmente são crianças e geralmente ligadas com problemas de famílias de baixo poder aquisitivo. Mas ninguém está livre de acidentes, ninguém está livre de eventos fortuitos que ocorrem, ou seja, todos nós podemos, em algum momento da vida, ser vítima de uma queimadura e inclusive de uma queimadura grave. Todo paciente que tem uma queimadura grave, ele vai precisar de um tratamento especializado, porque envolve uma série de procedimentos que devem ser feitos desde a fase aguda, depois passando pela reabilitação, a correção das sequelas, a reintegração da criança ao seu meio ambiente, à sua escola, ou do adulto ao seu ambiente de trabalho, a reconstituição da imagem corporal das pessoas. Então, para isso, se precisa de unidades de tratamento de queimado. O governo federal tem uma normativa e uma política que ele criou unidades de tratamento de queimados. Essas unidades são unidades de alta complexidade e de média complexidade, que são locais especializados aonde se deve tratar pacientes com queimaduras. Em Santa Catarina, nós dispomos de uma unidade de tratamento de queimados para crianças, que fica no Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é uma unidade de alta complexidade que atende à demanda de todo o estado de Santa Catarina. Nós temos 2 unidades de tratamento de queimados, uma localizada em Joinville, que funciona no Hospital São José, que não está funcionando na sua plenitude, e uma unidade de Lages, que funciona muito bem. E nós temos uma unidade de queimados no Hospital Universitário, que está em construção há 10 anos, pelo menos. Inclusive eu participei do projeto inicial, porque eu trabalho na Universidade Federal também, e até hoje não está funcionando, e o que é pior, não tem perspectiva de começar a funcionar. Hoje o Hospital Infantil Joana de Guzmão ele consegue então suprir essa demanda de pacientes, de crianças que dão entrada no hospital? Eu diria que hoje o Hospital Infantil Joana de Guzmão é uma ilha, além de estar numa ilha, né, é uma ilha de atendimento à criança queimada. Além de a gente ser no hospital credenciado como uma unidade de alta complexidade, a gente dispõe de todos os recursos que são necessários para esse tipo de tratamento. Então, lá a gente consegue, com 8 leitos, dar conta da demanda. Nós temos a gente trabalha, obviamente, com a nossa lotação quase que completa, mas nesse momento a gente consegue suprir as necessidades das crianças queimadas no estado de Santa Catarina. Nós temos uma média de uma criança nova internada com queimadura grave a cada 3,4 dias. E no nosso ambulatório nós atendemos cerca de 10 a 12 crianças por semana queimadas que são tratadas em regime ambulatorial, ou seja, que não precisam de internação hospitalar. Como o senhor falou, é importante essa estrutura toda, porque um caso de queimadura é muito mais complexo mesmo de se tratar, né? A pessoa fica exposta a riscos bem maiores, assim, que podem complicar a saúde? A queimadura é um evento fortuito que ocorre em um determinado momento da vida da pessoa e que vai mudar a vida dessa pessoa para o resto da vida. Então não existe mágica, assim. Por melhor que seja feito o tratamento, a pessoa que se queima nunca vai voltar a ser o que era antes. Algum tipo de sequela física sempre fica. Algum tipo de sequela emocional sempre fica. Então é um trabalho realmente penoso que o paciente passa
E cabe ao Estado oferecer o suporte, tanto o suporte de tratamento médico hospitalar, quanto a parte de suporte psicológico após a alta, para que essas pessoas, essas crianças, possam se reintegrar novamente à escola e aos locais onde elas frequentam, sem nenhum tipo de discriminação, e que os adultos queimados possam ser reintegrados ao trabalho, à sua vida cotidiana, com o mínimo de sequela possível. E a gente esteve lá no hospital infantil e a gente acompanhou de perto o sofrimento, a angústia dessas mães que ficam ali acompanhando os filhos e de saber, né, de se sentirem até mesmo culpadas por um momento de bobeira, uma panela que ficou com o cabo para fora, um produto ali perigoso que ficou no alcance das mãos da criança. Qual é a importância de alertar isso, de campanhas para conscientizar, né, os adultos de tomarem os devidos cuidados? Essa pergunta é muito importante. A primeira coisa que tem que ficar claro é que assim, a queimadura não é um acidente. Acidente é uma coisa que acontece do imprevisto, sem possibilidade de prevenir. A queimadura a gente sabe aonde ela acontece, quando que ela acontece, como que ela acontece e com quem. Se a gente sabe todas essas variáveis, a gente tem condições de bloquear essas variáveis e prevenir. Por exemplo, a gente sabe, e isso é a própria estatística do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que crianças com menos de 6 anos se queimam preferencialmente na cozinha de suas casas, com líquidos aquecidos e na presença de um dos pais. Isso é a grande maioria. A gente sabe que as crianças com mais de 6 anos se queimam principalmente na rua com líquidos inflamáveis e, desgraçadamente, com álcool líquido que todo mundo tem em casa para usar como produto de limpeza. Então não é um acidente, é prevenível. E para isso existe toda uma estratégia de prevenção que é feita tanto em nível público quanto em nível privado, também pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, tanto é que o dia 6 de junho é o Dia Nacional de Prevenção de Queimaduras, em que toda a comunidade de pessoas envolvidas com a questão da queimadura, inclusive aqui em Florianópolis, a gente faz isso todos os anos, a gente se dedica a campanhas de conscientização e informação, principalmente nas escolas, para as crianças, sobre os riscos da queimadura. Com a publicação de uma resolução pela Anvisa no ano passado proibindo, né, a venda do álcool líquido, houve uma redução no número de acidentes não, como o senhor falou, né, mas de queimaduras? Queimaduras, houve, sem dúvida. Na realidade é a segunda vez que essa lei é publicada. A primeira vez que ela foi publicada em 2002, em que houve uma proibição da comercialização da venda de álcool líquido, uma resolução da Anvisa. Nós tivemos, inclusive tem isso é estatística do próprio Hospital Infantil, que nós inclusive mandamos para a Anvisa, houve uma redução de cerca de 30% do número de queimaduras e 30% do número de queimaduras graves. Infelizmente, em 2004, a Ambraspea, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Envasadores de Álcool, entrou com uma medida de agravo no Supremo Tribunal Federal e o álcool líquido voltou a ser comercializado. Desde 2004 para cá, nós fizemos, junto com várias organizações da sociedade civil, a Criança Segura, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Queimaduras, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, a gente fez um grande movimento junto com a Anvisa novamente e nós conseguimos reeditar essa lei. E novamente foi proibida a comercialização de álcool líquido. Ocorre que, ano passado, novamente uma nova liminar na Justiça permitiu que o álcool líquido voltasse a ser comercializado livremente e hoje qualquer criança pode ir em qualquer supermercado comprar uma garrafa de álcool e ocorrer o acidente. Hoje eu tenho um paciente internado grave com queimadura de álcool. Fica então o alerta e o bom senso então dos adultos, né, no momento de fazer a escolha e tal, para evitar esses produtos, evitando esses riscos aí. Eu já não digo nem evitar, eu digo assim, não tem álcool líquido em casa. Existem produtos muito melhores para se fazer a limpeza doméstica. E, sinceramente, pela experiência que a gente tem, aqui fica um aviso, não adianta esconder o álcool na última prateleira da cozinha lá em cima. As crianças dão um jeito e pegam. Tá ok, então, doutor Maurício, muito obrigada pelas suas informações. O programa Seu Direito fica por aqui. Eu espero você na próxima edição. Até lá!